Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início a audiência pública, onde será apresentada a peça orçamentária para o ano de 2018, bem como o plano plurianual para o exercício de 2018 a 2021. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é o vereador Wilson Pio. Já se encontra no plenário e é o parlamentar que vai comandar esta audiência pública. Aguardem. Em nome de Deus da Lei, declarar aberta a presente audiência pública para a apresentação da peça orçamentária para o exercício de 2018 e do plano plurianual para o período de 2018 a 2021 do município de Cubatão, em cumprimento aos termos previstos no artigo 48 e parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000. Convido para compor a mesa os ilustres vereadores Wilson Pio dos Reis, Ivan da Silva e Joemerson Alves de Souza, o Kleber do Cavaco, respectivamente presidente, vice-presidente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido agora para assumir a presidência e passo a palavra ao vereador Wilson Pio do Rio dos Reis. Convidamos o excelentíssimo senhor Pedro de Sá Filho para compor a mesa. Dando início aos trabalhos, convido o excelentíssimo senhor Pedro de Sá a expor aos presentes a peça orçamentária para o exercício de 2018, bem como o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 do município de Cubatão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da sessão Wilson Pio, vereador Ivan, Kleber do Cavaco, Rodrigo Alemão, Érica, Marcinho, Rafael Tuca e a todos os presentes. A ideia hoje é apresentar rapidamente a lei orçamentária anual, que já foi encaminhada no prazo previsto na legislação, e iniciar as discussões, inclusive no que se refere à preparação da contemplação das emendas orçamentárias impositivas, que não foi contemplado e deverá ser feito, então, numa revisão dessa lei do plano orçamentário. Vamos passar, então, a apresentação. Bom, as peças do orçamento, como a gente já apresentou quando a gente veio falar sobre a LDO, são o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que estão de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal. E também o Estatuto da Cidade, que tem o orçamento participativo, que teve participação intensa da comunidade através das diversas audiências públicas que foram realizadas. Os instrumentos do planejamento são o PPA, que é o Plano Plurianual, que planeja o que vai acontecer, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração da LOA, e a LOA, que é a legislação detalhada, onde se inclusive apresenta os valores previstos para cada etapa do orçamento. Então, ela é a que executa. Isso compõe as políticas públicas e programa de governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei ordinária com validade para um exercício. Tem função intermediária entre o PPA e a LOA, projeta receitas,
e foi enviada à Câmara em abril de 2017, como previsto na legislação. O PPA é o plano plurianual, que prevê todas as ações que se pretende executar pelo quadriênio. Então, a gente está vivendo o último ano do plano plurianual anterior e fez um plano de tudo que se pretende fazer no período de 2018 até 2021. Ele estabelece diretrizes gerais e nele constam todas as obras que se pretende executar, grandes obras ou pequenas obras, todos os programas que se pretende executar no período de 2018 a 2021. A gente trouxe para ilustrar algumas ações que foram resultado do orçamento participativo. A gente procurou englobar dentro do orçamento do ano que vem, ainda que não detalhando qual o valor para cada uma dessas ações, mas procurando preservar o que é manifestação popular em audiência pública. Então, a gente fez lá região 1, Casqueiro, Vila dos Pescadores, Parque São Luís, e aí tem as demandas, abrigo de ônibus ao longo da via marginal. De cada audiência do orçamento participativo, são retiradas 3 propostas para constar do plano plurianual. E a gente, então, tirou essas daí, urbanizar e realizar manutenção, reconstrução de rede e galeria de águas pluviais na Vila dos Pescadores, no Jardim Nova República, Bolsão, Ilha Caraguatá, e projeto São José, São Benedito e São Pedro, construção de UPA ou PAMOS no Bolsão 9, UBS do Bolsão, individualização de água direto com a Sabesp no Bolsão. Aí cabe uma observação que quando a gente faz uma audiência pública num bairro, e elas são por região, mas você acaba escolhendo um bairro para fazer, não dá para fazer em todos os bairros da região, as pessoas têm reclamado que acaba beneficiando esse bairro, que acaba conseguindo colocar prioridades, e os outros bairros que têm menos participação não conseguem opinar, porque não tem tanta gente representando nas audiências. Então, eu só fiz esse comentário, porque eu acho que cabe uma avaliação de como a gente pode fazer para tornar mais democrático. É claro que quem tem interesse acaba indo, seja lá onde for, mas, de fato, cria uma pequena distorção que a gente pode tentar achar um jeito ou consolidar e achar que não tem outro mesmo, e quem quiser vai, quem não quiser fica fora. A região 3, que é Vila Natal, Vale Verde, Vila Esperança. As obras que foram elencadas: drenagem da Vila Natal, urbanização na Vila Esperança e manutenção do horto, com participação da comunidade. Região 4, Vila Nova, Vila Santa Rosa, Vila São José, reforma de canais, esgoto, drenagem comporta, concessão de vagas de transporte universitário para alunos de ensino técnico e mutirões mensais destinados à saúde, lazer e limpeza de vias. Enfim, serviços gerais de manutenção do bairro mesmo. Região 5, Vila Elizabeth, Vila Couto, Jardim Anchieta, Jardim São Francisco, Jardim 31 de Março, Jardim Costa e Silva, Centro, Sítio Cafezal e Capivari, urbanização do Beira Rio, melhorias em geral, inclusive urbanização da Beira Rio é uma coisa que consta do orçamento participativo, consta de diversas demandas de vereadores também, e a gente tem problemas por conta da legislação ambiental. A gente está pleiteando a solução disso junto à CETESB, recorrendo inclusive para a esfera superior, porque a CETESB local diz que a gente não pode fazer nada na margem do rio Cubatão, porque está a menos de 100 metros da margem, quando na verdade a própria condição de consolidação do bairro é um fator de contestação em relação a essa previsão legal. Então a gente está fazendo um recurso para poder fazer essa urbanização da Beira Rio. Reformar e ampliar a UBS do Costa Silva e área de lazer para crianças e idosos no Parque Fernando Jorge Afonso Schmidt. Na região 6, Fabril Pinheiro do Miranda, Cota, Tutinga, Sítio Queiroz, Mantiqueira, Vila Noel, Vila Light, Varandas, Jardim São Marcos, Pista Ascendente e Raiz da Serra. Transferir a UBS do Pinhal do Miranda para a Rua do Alojamento, é um projeto que já tem dentro da Prefeitura. Quadra esportiva para jovens no Pilões e creche infantil no bairro Pilões. Pilões é um bairro, de fato, que a gente tem identificado uma carência de serviços muito grande. Bom, a lei orçamentária anual disciplina as ações do governo, estima as receitas e fixa os gastos.
ela é feita a partir de uma estimativa de quanto se pretende arrecadar, ou quanto a Secretaria de Finanças estima que vai conseguir arrecadar com as somatórias dos diversos impostos, IPVA, ICMS, IPTU, ITBI, enfim, todos os impostos e taxas que se arrecadam. E por outro lado, também a previsão das despesas. Aí a gente começa a chegar nas coisas que são mais interessantes, porque começa a apresentar os números de fato do que se imagina para o ano que vem. Então, a receita da administração direta, a receita bruta estimada 989, tem deduções de IDEB e outras deduções. Então, receita líquida prevista para a administração direta, 899.640.523. E receita da administração indireta, que é Caixa de Previdência, CMT, Caixa de Previdência, CMT, 284.447.000. Portanto, o orçamento total é de 1.184.087.523. Receitas da administração indireta, então, que são aquelas que estão lá. Caixa de Previdência, 40 milhões, Fundo de Previdência, 241 milhões, CMT, 3.229.000, que dá aqueles 284 que se encontram no quadro de cima. E transferências financeiras, Câmara Municipal, 44.739.000, Fundo de Previdência, 48.070.000 e CMT, 18 milhões. A gente manteve, em função da não previsão de aumento de receita, a gente manteve mais ou menos o mesmo valor de transferência para as administrações indiretas. Câmara Municipal tem uma receita prevista de 44.739.000. Bom, na lei orçamentária, então, está previsto despesas da administração direta, 44.739.000 para a Câmara, Gabinete do Prefeito, 3.596.000, Assistência Social, 19.417.000, Assuntos Jurídicos, 3.106.000, Auditoria, 581.000, Comunicação Social, 3.650.000, Cultura, 8.100.000, Educação, 266.100.259, que representa em torno de 30%, 31% do valor do total de despesa, portanto, cumprindo os 25%, muito mais que os 25%. Emprego e Desenvolvimento, 1.800.000, Esporte e Lazer, 7.200.000, Finanças, 77.809.000, Gestão, 62 milhões, Habitação, 9.600.000, Manutenção Urbana, 64.100.000, Meio Ambiente, 3.900.000. Lembrando que manutenção urbana contempla, entre outras coisas, o contrato do lixo e todos os serviços de pavimentação, reparo de calçada e manutenção em geral. Meio Ambiente, 3.900.000, obras, 28.346.000. Aí tem obra vinculada ao PAC, aquelas obras de infraestrutura que se pretende fazer lá na Vila Natal. Planejamento, 5.800.000. Procuradoria, 10.022.000. Saúde, 187 milhões. Nesse valor, incluídos 30 milhões previstos para o Hospital Municipal, que é uma despesa para o município de 2,5 milhões ao mês. Secretaria de Governo, 2.801.000, Segurança Pública, 22.312, Turismo, 831. Lembrando que nessas despesas por secretaria, está incluído também individualizado o valor de RH, as pessoas que trabalham em cada secretaria. Então, o custo salário está dentro de cada secretaria. Então, não é, tem 800 mil para gastar em contratos no turismo. Tem que descontar dessa parcela do total que está aí, de cada uma das secretarias, o custo da secretaria. Então, quando a gente olha educação, por exemplo, 266 milhões, não é que a gente vai ter 266 para investir em contratos ou em qualquer outra coisa. Grande parte desse valor a gente gasta com os 1.700 funcionários aproximadamente que tem na Secretaria de Educação. O mesmo vale, portanto, para todas as demais secretarias.
Naquele quadro, a totalização dava 833 milhões, que é o valor previsto de despesa, então, com a administração direta, e aqui a gente tem o complemento das despesas para chegar ficar igual à receita de 1.184. Então, a gente tem previsão de despesa, Caixa de Previdência, 40 milhões, Fundo de Previdência dos Servidores, 289 milhões, e Companhia Municipal de Trânsito, 21.229.000, totalizando total da administração indireta, 350.517.000, que somado àqueles 833 que tinha do outro, a gente chega no 1.184.067. Despesas da administração direta, aí é um pouco mais detalhado, mas basicamente a mesma coisa que a gente apresentou, e aí demonstrando resumidamente a despesa de cada secretaria, mais as despesas de transferência financeira. Dá o total da transferência indireta 110 e mais os 788 de toda a somatória das despesas diretas das secretarias. Despesas com pessoal previstas para o ano que vem, 330.436.000. Receita corrente líquida estimada, 736.240, e percentual de despesa de pessoal da administração direta sobre receita líquida, 44,86%, dentro do limite de 54%, limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54%, e também abaixo do limite prudencial de 51,3%, que é 95% desses 54%. Total da Secretaria de Saúde, 187 milhões, sendo o valor aplicado na saúde 127 milhões, receita corrente líquida sobre o qual é calculado o percentual, 723 milhões, correspondendo, portanto, uma previsão para o ano que vem de 17% de despesa na saúde. E o total da Secretaria de Educação, 266 milhões e 100 mil, valor aplicado na educação, 231 milhões e 202, receita 723, portanto, percentual de aplicação para o ano que vem na educação, 31,94, acima do índice de 25%, que é o mínimo constitucional. Bom, receita corrente líquida, receitas tributárias, 282 milhões. Da onde vem o número de 846 milhões? Então, vem de receitas tributárias, receitas de contribuição. Então, 282 para receitas tributárias, 16 milhões para receitas de contribuição, receita patrimonial, 2 milhões e 600, receitas de serviço, 500, transferências correntes, como ICMS, por exemplo, 537 milhões, e outras receitas correntes, 6 milhões e 863, totalizando um total de receita corrente 846 milhões e 4 mil. As deduções, que são os valores que a gente devolve ao Fundeb, 89 milhões 521, total de deduções exatamente o que a gente devolve para Fundef e Fundeb, totalizando então o total da receita corrente líquida 736.48303. 756.483, obrigado. Despesas de pessoal legislativo. Pensões 61 mil, vencimentos e vantagens fixas de pessoal 21 milhões 555, obrigações patronais 1 milhão e 700, outras despesas variáveis de pessoal civil 491 mil, sentenças judiciais 2 mil, despesas exercícios anteriores 2 mil, indenizações e restituições trabalhistas 1 milhão e meio, obrigações patronais e infra-orçamento 6 milhões 250, totalizando uma despesa de pessoal para o Poder Legislativo 31 milhões 561 mil, que corresponde a 4,17%. Ainda tem 0,2 de indenizações e restituições trabalhistas, que representa mais 1 milhão e meio, menos 1 milhão e meio, e aí então fica total líquido do Poder Legislativo 30 milhões 061 mil, correspondente a 3,97%. Poder Executivo, administração indireta, pensões 56 mil, contratação por tempo determinado R$1.000, vencimentos e vantagens de pessoal 267 milhões 505 mil,
Obrigações patronais, 2.062.000, outras despesas variáveis de pessoal civil, 1.100.000, sentenças judiciais, 116.000, despesas de exercício anterior, 5.000, obrigações patronais infra-orçamentárias, 81.392.000, e despesas de execução anteriores infra-orçamentários, R$1.000. Totaliza a despesa da administração indireta, 352.239.212, correspondente a 46,56%. Total líquido executivo mais administração indireta, 352.239.212. Total das despesas de pessoal por poder, 382.212, que corresponde a 50,54%. Despesas de pessoal por poder. Então, limite prudencial, 95%, parcela única do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 43.119.531,74, que é 5,7%. Limite legal de despesa para o Poder Legislativo, 6%. No Poder Executivo, o limite prudencial, 95% o limite prudencial é 95% dos 54%, que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, 368.075 corresponde a 51,3% e 408.000 seria os 54% da receita corrente líquida, que a gente demonstrou que a gente está abaixo desse número no total. E despesas de pessoal por órgão, então a gente tem Câmara Municipal 31.561.000, 4,17%, Prefeitura Municipal 330.436.000, 43,68%, Caixa de Previdência 6.347.000, dá 0,84%, e Companhia Municipal de Trânsito 15.456.000, mais 2,04%, totalizando a despesa de pessoal total em 383.800, que corresponde a 50,73%, portanto abaixo dos 51,3%, mas muito próximo desse limite. E finalizando essa apresentação, fazer uma citação do prefeito Ademar Oliveira, que com responsabilidade, compromisso e trabalho, estamos conquistando um degrau de cada vez. E destacando que o cumprimento deste orçamento é responsabilidade de todos nós, e é um ano ainda difícil por conta da questão da necessidade de recuperação das receitas, dos trabalhos que vêm sendo feitos para que se garanta a continuidade disso. Lembrando que dentre as receitas previstas, tem algumas que são de venda de ativos, em torno de 30 milhões previstos através de venda de ativos, que precisam se consolidar para que a gente tenha a receita estimada para o ano que vem, e busca de novos empreendimentos que retome a atividade econômica do município e a gente consiga garantir o cumprimento dessas metas e objetivos que estão estabelecidos. E no que se refere à despesa, foi priorizado ao máximo, em primeiro lugar, a questão do hospital, que é um compromisso que esta casa tem tido e defendido com todo o empenho, no sentido de que seja a maior prioridade do governo, que não haja nenhum tipo de risco ou comprometimento, que falte recursos e que possa resultar na perda da qualidade da saúde para a população. Então, isso foi prioridade absoluta. E a garantia de todos os serviços que existem hoje dentro da melhor forma possível, porém, buscando um planejamento adequado que evite desperdícios que vêm ocorrendo e que melhore a eficiência do serviço público. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição para a gente continuar. Eu quero especialmente agradecer o trabalho do pessoal do setor de orçamento, em especial Domingos, que é o diretor de orçamento, a Fran, que é a chefe de serviço lá no orçamento, a Natália também, que tem colaborado muitíssimo e que sem eles, esse trabalho insano, que é ficar correndo atrás de todas as secretarias, para garantir que a gente tenha as informações e traga de uma forma clara e possível de ser compreendida por toda a população e por todos aqueles que querem participar de fato da vida, da organização do município,
da forma mais clara possível, com a maior transparência. Sem o trabalho desses três, não teria sido possível a gente estar aqui hoje. Faço uma menção à Rosa e a Cristina, que já se aposentaram, mas também trabalharam muito com a gente, e ao trabalho do Shima, que é o diretor de orçamento participativo, que tem trabalhado para que sejam inseridas a grande reclamação que a gente ouviu em todas as audiências do orçamento participativo, é que nada do que é proposto dentro das audiências de orçamento participativo, na qual a população tem uma relação direta com a prefeitura, nada nunca é nem pensado em incluir, é pura formalidade. Então, através do trabalho e da sintonia do pessoal do orçamento participativo, junto com a diretoria de orçamento, e junto com a participação da Carmelita, da Rosa, da Regininha, do Marinho, enfim, de todos os membros da Secretaria de Planejamento, que tem trabalhado de forma integrada para que a Secretaria funcione com eficiência. O Júnior, recém-adquirido, agora também lá para a Secretaria vai ajudar nesse trabalho. Enfim, agradecer então o trabalho de cada um de vocês, sem o que isso a gente não estaria aqui hoje. E, mais que isso, permanente colocação à disposição de toda a nossa equipe, que está lá para atender bem os vereadores, para trazer os esclarecimentos e para fazer as retificações que eventualmente sejam necessárias, de forma que a população tenha um orçamento que prevê de fato as demandas, e mais que isso ainda, que foi feito com absoluta seriedade. Há muitos anos nessa cidade não se fazia um orçamento que enquadrava a despesa ao orçamento. O que se fazia era imaginar quanto quer gastar, inventava uma receita e depois acontecia o que aconteceu. Não pagava um monte de coisa e ficava tudo furado. Então, esse orçamento é feito sobre a ótica de responsabilidade, de seriedade, como há muito tempo não se via na nossa cidade. E isso só foi possível por conta da sintonia entre executivo e legislativo, que permitem que a gente troque ideias, vá incorporando todas as sugestões e trabalhe pelo bem maior da nossa população. Então, muito obrigado a todos e estou à disposição. Queremos aqui registrar a presença dos vereadores Toninho Vieira, Rafael Tucla, Marcinho, Érica Vessosa, do vereador Rodrigo Alemão, o presidente dessa casa. E terminada a exposição, franqueio a palavra aos que desejarem dela fazer uso, informando que as sugestões e emendas podem ser feitas e encaminhadas à divisão de apoio técnico, elaboração e controle de proposituras no prazo de 10 dias a contar desta data. Aquele que quiser fazer uso, a palavra está aberta. Vereador Rodrigo Alemão. Bom, boa tarde a todos. Pedro, o orçamento participativo, percebemos que nos bairros a população pouco vai e participa realmente. Eu acho que é uma questão que temos que começar a pensar, adequar a atual realidade de redes sociais, internet, seu grande foco de discussão e de propostas para a cidade. Então, a título de sugestão, para que no orçamento do ano que vem, quando se iniciarem essas questões de orçamento participativo, que incluamos em redes sociais, em internet, até propostas de determinado bairro, quais são as propostas do executivo para aquele bairro, para que a população tenha a prioridade a ser destacada e colocada no orçamento, porque foi dito também que muitas propostas não viram realidade. Então, acho que nós poderíamos fazer sugestões de propostas para determinados bairros, determinados setores, e ver qual que é a prioridade da população. Podemos fazer 1, 2 propostas para aquele bairro, não podemos fazer todas. Então, a população decida em qual delas que o Poder Executivo terá que atuar. Então, uma sugestão para estar fazendo para o próximo orçamento. Eu só queria, é bem legal você falar isso, e aí eu tenho que fazer mais um agradecimento aqui ao Joel. Esse ano, Rodrigo, a gente criou um aplicativo, as pessoas podiam opinar no orçamento participativo através de um aplicativo que qualquer pessoa podia baixar, e dentro do ônibus ela tinha uma ideia, ela contribuía. A gente teve contribuições através do aplicativo, através do site do orçamento participativo. Então, a gente, de fato, precisa estreitar essa relação, aproximar mais a comunidade e dar ciência de que existe. Mas, como o tempo foi curto, a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas vamos melhorar isso. Obrigado pela sua sugestão. Ampliar. Presidente, não, a parte. Por favor, vereador.
Eu até ia perguntar sobre isso, sobre o aplicativo. Eu esperava que no slide viesse algo assim separado sobre o aplicativo, que você tinha nos garantido que ia funcionar nesse orçamento. E já que não veio, você pode passar alguma das propostas que veio para o aplicativo, que foi incluída? É uma outra questão que eu ia fazer justamente isso. Quais são as propostas que foram efetivamente realizadas e concretizadas no orçamento da população? Tem um percentual quanto a isso? Provavelmente foi feito essa peneira, é óbvio, mas tem um percentual de propostas que foram efetivadas? Foi feito, e eu não tenho o número aqui, o Shima tem aí o número? Porque viu, Pedro, só para complementar, seria interessante caminhar para nós, porque agora teremos as emendas parlamentares também a serem apresentadas. Perfeito. E algumas delas, alguns dos vereadores poderiam também entender que podem apresentar nesse sentido alguma coisa e contribuir. Tá? E já ia entrar numa outra questão também, e nesse ano, a emenda parlamentar que foi inovação aqui do nosso município, não conta uma dotação específica referente ao que o vereador pode apresentar, da onde, né, suprimir o valor. Eu acho que é uma sugestão também de no próximo ano já ter essa dotação específica para evitar se ter qualquer tipo de problema, tá certo, com emendas, né, na questão orçamentária aí. Então, mais uma proposta aí, mais uma sugestão para o próximo ano, vem a dotação específica do valor correspondente das emendas parlamentares. Então, isso inicialmente eu queria deixar consignado. É só agradecer essa sugestão, o Rodrigo já tinha feito isso, mais vereadores já fizeram essa proposta. De fato, foi o primeiro ano que teve essa questão do orçamento das emendas parlamentares e chegou ao departamento de orçamento que esse projeto de lei tinha sido aprovado, essa lei tinha sido aprovada um pouco em cima da hora. A gente já estava bem adiantado na questão da elaboração do orçamento, mas a sugestão já está incorporada para o ano que vem e será atendida, pode ter certeza. Quanto às emendas propostas no orçamento participativo, a gente vai disponibilizar à presidência da Câmara e à Comissão de Finanças a cópia de todas as emendas que foram recebidas através das redes sociais e do aplicativo, para que vocês tenham amplo acesso e também incorporar aí essa informação a próximas apresentações referentes ao orçamento. Pedro, só para deixar registrado aqui, a defesa a esse Poder Legislativo pode ter chegado atrasado, mas nós aprovamos esse projeto de lei em janeiro. Então não era para ter chegado atrasado. Março. Mas então, a gente só tomou de fato efetivo conhecimento já para o meio de agosto. E aí a gente já tinha um monte de coisa encaminhada e aí não deu tempo da gente estudar qual a melhor forma de incluir. Então, entendemos que e isso foi um compromisso também já assumido, tudo que for proposto, ainda que não esteja numa emenda fechada, a gente previu que vai ter isso daí dentro de cada secretaria ou remanejando recursos de uma secretaria para outra. E o que eu já propus dentro, inclusive, do sistema Smart APD, que é quem faz a parte de processamento da prefeitura, tudo que virá emenda de orçamento por sugestão legislativa, a gente tem que criar uma cláusula de travamento que não possa, eventualmente, na hora que vai procurar recurso para suplementar outras dotações, sem querer tirar dinheiro de emenda do legislativo. Então, o sistema Smart APD vai criar uma trava para que não possam ser mexidas todas as emendas que vierem dentro do que determina essa legislação. Até porque o caráter é impositivo, né? Uma palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, quero já aqui agradecer a oportunidade. E a fala é mais mesmo para parabenizar o secretário, parabenizar também a equipe, né, que puderam aí apresentar um orçamento, mas um orçamento, como Vossa Senhoria mesmo falou, secretário, quando diz na questão de enquadrar a receita ao orçamento, porque nós tivemos aqui um mandato passado e a maioria dos orçamentos eram sempre superestimados, né? E o mais é que gastavam
em cima disso e, portanto, é óbvio que com certeza teríamos problemas. Mas eu queria aqui, desde já, já ouvi a questão também, quando se fala em ferramenta, o presidente Rodrigo aqui ele colocou que a questão da internet é uma coisa que hoje é mais fácil, né? Até também para que se participem, porque todos, e Vossa Excelência aqui colocou também, quando fala dessa questão do aplicativo, para que enviassem, né? Chima mesmo acabou de falar, também deu um número importante, acho que de participação popular. Então, na verdade, é uma gama de somatórias agora para esse orçamento, para esse governo. Eu acredito, né, como a gente falou, porque a gente sonha muito quando se discute orçamento, né, quando se vão fazer as oitivas ainda do orçamento participativo, quando se vão ouvir os munícipes aí. Todo mundo que faz aquela demanda que é aprovada, quando se tem os delegados e todos que ali apresentam, eles têm um sonho de realização, né, de que se realizem. E então eu desejo, né, de coração, que realmente saia do papel, que seja atendido algumas demandas aí, porque a gente sempre tem a importância de valorizar essa questão, né, dessas reuniões do orçamento participativo, quando se vai aos locais, e geralmente nunca era atendido. Então eu espero que desta vez se consiga sair realmente do papel. A gente sabe das dificuldades aí ao qual o município tem passado, mas eu creio que, como a própria palavra do prefeito, quando ele diz estamos conquistando um degrau de cada vez, eu acho que cabe, né, neste momento e na direção da sua pasta também, para que as coisas aconteçam em Cubatão. Então eu só queria mesmo fazer essa fala e mais uma vez parabenizar a você, secretário, e também a toda a sua equipe aí, que de maneira brilhante conseguiu trazer números reais aí para que a gente pudesse discutir. Parabéns a todos aí. Ivan. Questão de ordem. Vereador Rafael Tucla. Só para deixar registrado, quanto ao comentário do nobre vereador Ivan, que o orçamento não fugia muito da realidade, porque com todo o empenho da secretaria, hoje atual secretário Pedro de Sá, mesmo assim, a diminuição foi de menos de 100 milhões, aproximados 5,5%. Então, acho que os últimos orçamentos não fugiram da realidade. Você poderia ter questionado a aplicação e tudo, mas a realidade, ela sempre versou nas peças orçamentárias. Esperamos que esse ano o orçamento seja melhor aproveitado. Só para registrar a título de esclarecimento, porque eu apoiava o antigo governo e não posso deixar passar sem registrar essa colocação. A palavra está aberta. Algum vereador tem mais alguma palavra, uma fala? Vieira. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobre secretário, amiga aí, o Pedrinho de Sá. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns também pelos seus funcionários, sua equipe, pessoa que se dedicaram para colocar seus pontos, exclusividade para apresentar aqui para a Câmara Municipal. Mas eu tenho algumas dúvidas aqui em relação à nossa emenda impositiva. Aliás, já tivemos uma reunião sobre esse assunto, Pedrinho. E uma preocupação que nós temos é em relação a como tirar esse recurso, né? Nossa preocupação é a possibilidade de alguém ter que tirar um recurso, digamos aí de 3 milhões de alguma pasta, esse remanejamento, e prejudicar esta pasta. Acho que como sugestão, precisamos criar algum mecanismo, senhor presidente, para que nós possamos desde já, deixar bem claro essa questão aí. Porque eu tenho essa preocupação. Eu, como vereador, tenho essa preocupação, já conversamos com o presidente Rodrigo e alguns vereadores, né, ainda não ficou bem clara essa retirada dessa emenda impositiva. E eu fico preocupado porque, saindo a emenda do Toninho Vieira ou de qualquer outro vereador, e a gente não deixar claro de onde ela está saindo, mesmo que seja a Secretaria de Planejamento, ele que vai fazer o planejamento. Então eu tenho essa preocupação, sou muito questionado em relação a isso aí, né, isso já ficou notório, que está público. Então eu gostaria muito, secretário, que
nós achássemos uma fórmula dentro agora desse LOA agora, vai ser através de algum tipo de ações, alguma coisa, sei lá, para a gente poder tentar deixar bem claro de onde tirarão esses 10 milhões, por exemplo. De onde que será removido esse dinheiro? Porque nós hoje, senhor secretário, nós não sabemos que vai tirar os 700 mil reais da emenda parlamentar do Tony Vieira, da onde vai ficar claro que serão retiradas, né? Então, nós temos essa dúvida, eu quero deixar essa sugestão aí, que eu estou com essa preocupação, porque estou sendo questionado em relação a isso aí, Pedrinho, e eu tenho certeza que vocês farão de uma maneira tecnicamente certo, mas o vereador tem essa preocupação, eu gostaria de sugerir, se é possível ou não, a gente colocar um aditivo dentro da Câmara, dentro desse projeto do LOA, vindo do Executivo, para que nós pudéssemos... pode falar. Deixar essa rúbrica aberta aí, se ela vai ser através de rúbrica, porque é uma preocupação do vereador, então eu quero deixar como sugestão isso aí, porque para amanhã não voltarmos aqui nessa plenária e temos uma discussão que, poxa, deixamos de construir uma creche porque foi mandado para os vereadores. E aí essa preocupação é grande, é preocupante, sabemos que chegou atrasado esse processo lá para vocês, mas o vereador está preocupado com isso aí, eu gostaria que a Vossa Excelência... Bom, eu acho que é justíssima a preocupação. A gente já realmente teve uma reunião semana passada para tratar disso. Ficou meio combinado que vocês iam elencar aonde vocês pretendem fazer as emendas e a gente ia buscar da onde vai sair o recurso. Eu diria mais, algumas das emendas, na verdade, elas vão carimbar um recurso que já está na pasta. Por exemplo, se tiver uma emenda para a Secretaria de Esportes, e eu tenho o recurso na Secretaria, eu não preciso nem remanejar, eu só preciso garantir que aquele recurso seja aplicado na sua emenda e não em programas diferentes daquilo que está sendo proposto. Então, esse é um caminho. A gente, primeiro, receber essas demandas, verificar se elas cabem dentro das dotações, das rubricas que já foram criadas, e garantir essa cláusula de travamento para que nenhum dinheiro das emendas impositivas possa ser removido. A segunda alternativa é vocês apresentam as ideias e a gente apresenta, olha, dá para cortar daqui, no valor correspondente a gente diz da onde dá para cortar. Então, metade dessas emendas serão na área da saúde. A gente escolhe dentro da área da saúde um valor que vocês vão remanejar para aquilo que vocês quiserem e tirar de alguma coisa. E a gente, de fato, fez o orçamento pensando numa dimensão. Já que a gente tem que tirar 10 milhões para as emendas, a gente vai ter que deixar de fazer alguma das coisas que estavam pensadas pelo Executivo. Mas isso não é nenhuma dificuldade, isso é muito tranquilo. E agora o Rafael falou de deixar em emenda aberta, né? A rubrica ficar aberta para fazer a emenda posteriormente. E pode também ser uma ideia. A gente indica 10 milhões de corte, faz como se fosse uma suplementação antecipada, tira 10, mais 10. A gente já cortou 600 milhões, mais 10 não é isso que vai matar a gente. Então a gente corta mais 10 milhões e pouco do orçamento que foi apresentado e desloca todo esse valor para emendas impositivas. E aí vocês fazem isso como emenda do projeto e a gente finaliza sem apontar neste momento quais serão as destinações. Isso passa a ser discutido depois. Secretário, eu agradeço. São 9 milhões, 0,77, está aqui trazendo, obrigado Satorato, sempre preocupado que a informação seja precisa. O Satorato está dando um maior apoio para nós, também quero agradecer o Satorato dando um maior apoio para nós dentro da Câmara aí. Mas, secretário, ficaria muito mais tranquilo se fosse feito dessa forma. Tá bom. Eu acho que nós estaríamos mais à vontade para a gente poder nós tentarmos fazer da forma mais correta, né? Eu tenho certeza que os vereadores também estão preocupados com essa questão aí, porque a gente não quer prejudicar ninguém e nós queremos as nossas emendas, conforme foi aprovado aqui na Câmara, é lei, né? Secretário, eu também gostaria de, presidente, posso continuar aqui? Claro. Nós sabemos que a União, ela foi passado, não sei se está certo ainda, foi passado algumas áreas para a Prefeitura. E a gente, tenho certeza que o prefeito, a ideia dele, é pegar e vender essas áreas, tanto a que já é do município e as que estão prevendo que virão aí agora. Não foi colocado no LOA essas receitas, né?
Gostaria de saber o porquê, pelo menos essa previsão. Não sabemos o valor das áreas, não sabemos quais são as áreas, mas o senhor deve estar ciente. Não, a gente não tem nenhuma documentação Não tem, né? definitiva das áreas. As áreas têm destinações previstas quando elas são doadas pelo governo federal para o município. Ela não pode simplesmente ser vendida para a iniciativa privada. Elas têm uma destinação pré-acertada e elas podem entrar depois como excesso de arrecadação. O que a gente não quer fazer é prever que vai entrar, o que a gente não sabe se entra no ano que vem, ou no outro ano, ou no outro ano, porque o processo de recepção das áreas, o processo de avaliação, de venda, isso pode se estender por um longo prazo e a gente prevê essa receita para o ano que vem, sem que haja nenhum elemento nesse sentido, pode comprometer o resultado do orçamento. Então, se acontecer, a legislação prevê que a gente inclua isso posteriormente. Agora, é uma questão de cuidado. Poderia ter não tido esse cuidado e criado essa ilusão, mas sempre que a gente faz isso, a gente põe a corda no pescoço e depois pula do banquinho. Então, a gente não quis correr o risco de criar uma expectativa, gerar uma despesa em cima de uma expectativa e essa expectativa não se realizando, comprometer toda a realização do restante do orçamento. Obrigado, Pedrinho. Já deu para ficar bem claro aí. Mas também que enaltecer aqui, que a Vossa Excelência agradeceu a sua equipe toda. Também gostaria que a Vossa Excelência agradecesse as equipes de todas as secretarias do Executivo aí, porque a Secretaria de Saúde, Educação, todas elas trabalharam contribuindo com esse projeto de vocês aí. Ô, Toninho, realmente é uma menção bem interessante de fazer, e não só as equipes. Eu sou defensor árduo e assíduo do funcionário público. Eu acho que quem trabalha em guerra com o funcionário público está condenado a não ser nada na vida. Então, toda administração que vive de guerrear e não de explicar o que de fato acontece, e não de conquistar, e mesmo no sofrimento compartilhado, discutir com transparência, morre. E eu de fato quero agradecer a todos os funcionários públicos pela dedicação e pelo amor que tem pela camisa. Claro que tem gente que não está nem aí, mas você lembrou bem, eu tenho que agradecer a cada funcionário público que de alguma forma acredita, aposta e mesmo no sacrifício continua contribuindo para que a cidade dê certo, não é o governo. Obrigado pela lembrança. Parabéns, e eu agradeço a sua palavra que você acabou de falar agora. Eu acho que o funcionário público tem que ser muito valorizado. Já perderam muito, agora é o momento agora de agradecê-los e melhorar a vida dos funcionários. Obrigado. Talvez se essa fala fosse esse comentário fosse tecido antes do projeto de lei, vereador Rodrigo Alemão, teríamos uma outra realidade hoje naquele projeto. Bom, secretário, dentro da questão do funcionalismo público, foi colocado que o percentual de limite seja de 44%, é isso, despesa com pessoal. 44%? Só de administração direta, total de despesa com pessoal, 50,73%. Tá, 50,73%. Dentro desse 50,73% está previsto a questão do aumento salarial dos funcionários? Não tem nada previsto de reajuste e ainda por cima não entrou aí o dinheiro que a gente repassa para a Caixa de Previdência como transferência financeira para pagamento de aposentados, que está no orçamento mais 100 milhões e foi solicitado pela Caixa, na verdade, 169 milhões. Então, 109 milhões, a gente ainda precisa colocar mais 60 milhões de repasse de recursos para a Caixa de Previdência. Então, o custo pessoal, se você levar em conta, inclusive, aposentados e pensionistas, é maior do que esse número que está apresentado, porém, como a transferência não se dá como receita, como despesa de pessoal, mas como transferência financeira, ou agora que a gente fez o pacto de parcelamento da dívida, vai entrar como pagamento de dívida com a Caixa, ele não é computado como despesa de pessoal. Mas além desses 50,73, a gente ainda tem mais 160 milhões que a gente repassa para a Caixa previstos para o ano que vem, previstos 100 milhões e precisando arrumar mais 60, mas sem previsão de reajuste. Por isso a gente está fazendo uma reavaliação geral do trabalho nas secretarias para recolocar as pessoas nos lugares que tem que estar e poder pensar nisso daí. A gente, neste momento, não havia margem para pensar em quanto será concedido de reajuste. Bom, dentro dessa questão também dos servidores e também das nossas emendas parlamentares, dentro de das dotações das secretarias apresentadas, está incluído ali a questão da despesa com o pessoal
ou não. Para a gente, nós não fizermos retirar alguma questão dentro de tal secretaria e não atrapalhar no limite prudencial. Nos quadros de detalhamento que constam do projeto que veio para casa, é completamente bem detalhado o que é RH e o que é despesa de investimento e o que é material de consumo. Então, isso daí, tanto as pessoas que cuidam disso aqui na casa, como a nossa equipe está à disposição para esclarecer. Mas existem quadros de detalhamento por secretaria, no qual é apresentado, rubrica por rubrica, o que é para cada tipo de situação. Algumas delas, como, por exemplo, educação e saúde, num detalhamento mais específico, que permite perceber o que é verba para programa de saúde da família, programa de vigilância sanitária, onde todos os contratos têm uma previsão de redução drástica para o ano que vem, para poder enquadrar, e por isso a gente está remanejando o pessoal da saúde para diminuir a necessidade de contratação e de terceirização e garantir que a gente consiga executar o mesmo trabalho, só com a eficiência de uma melhor distribuição das equipes. Correto. Só isso, senhor presidente. Presidente, sua palavra. Vereador. Pedrinho, aqui sobre, quando você fala na peça sobre o fundo municipal, fala de uma verba de mais de 7 milhões para desenvolvimento de conjuntos habitacionais populares, junto com o convênio com a CDHU. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que seria para o próximo ano, para quando? Os 7 milhões que serão aplicados? O detalhe dos 7 milhões, tem vários programas habitacionais em conjunto com o CDHU, especialmente Cubatão K e Cubatão B. Cubatão K na Ilha Caraguatá, Cubatão B no CSU. Tem também um programa para Mantiqueira e tem também Vila Noel, que não é especificamente com o CDHU, é um programa junto com a Ecovias, que o dinheiro nem viria aqui, eles vão fazer lá. Esses 7 milhões é o que se prevê executar no ano que vem num desses 3 projetos que o recurso deve vir e a gente trabalhar em conjunto com o CDHU para que esse projeto tenha sucesso. Tem obras de entorno do conjunto que são vinculadas a ele e que está dentro disso daí. Então, o projeto habitacional, no que se refere a esses 7 milhões, é para estes conjuntos, podendo também ser uma parcela inicial daquilo que a gente pretende transformar de PAC em Minha Casa Minha Vida, lá na Vila Natal. Então, esses 7 milhões contempla esses projetos e vai ser aplicado conforme o recurso chega. Então, pode ser que consiga, se tiver velocidade para executar todas as obras ao mesmo tempo e tiver mais recurso, também há uma possibilidade de ampliação dessa receita para investimento em projeto habitacional, na área da habitação. Mas todas as previsões foram feitas dentro de uma expectativa de realidade do que vai, de fato, acontecer. Então, esses 7 milhões, ainda que possam parecer conservadores para a ambição que a gente tem de gerar uma grande demanda de projetos habitacionais, ele é feito mais precavidamente ou mais com o pé no chão, eu diria, do que uma ação de prever que vai vir 30, 40 milhões e, de novo, ficar sonhando com o que não acontece. Então, a gente fez um estudo e a previsão, por isso, está nesses 7 milhões. Alguém quer fazer uso da palavra? Alguém na plenária quer dar uma fala? Quer falar? Senhor presidente, gostaria de fazer uma pergunta. Quero aqui, antes do nobre de eu falar, registrar a presença do vereador Laelcio Batista, né, o vereador Lalá, também quero registrar a sua presença. Pode falar do vereador Dona Vieira. Está sendo... O programa está ao vivo agora, correto? Estou recebendo algumas mensagens aqui, porque eu acho que a audiência pública é importante para a população ficar a par do que está acontecendo, ainda mais em relação ao orçamento. Quero parabenizar aí o presidente, aí o pessoal da equipe aí que está fazendo esse trabalho aí, de colocar todas as audiências públicas ser online, aí, com a população transmitida online, para que a população fique a par do que está acontecendo aí. Parabéns aí. Espero que já... Ao vivo, não é isso, vereador? Queremos aqui... Eu estou colocando essa parte aí, pessoal, para ficar registrado. Por quê, presidente? O que acontece? Me encontraram várias vezes nas ruas e falaram que não estava sendo ao vivo.
Eu estou colocando assim, as pessoas que estão assistindo, para deixar bem claro que está sendo ao vivo, sim, o pessoal pode acompanhar com todas as audiências públicas, tá certo? Quero aqui trazer a informação ao nobre Gil, Antônio Vieira, que todas as audiências elas são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, né? E eu quero aqui já de antemão, falando da divulgação, né, do nosso secretário de Planejamento, a colocação do nosso presidente, o vereador Rodrigo Alemão, que houve um máximo de empenho, né? Eu participei de quase todas que houve nos bairros, na cidade, né? E até então foi até uma ideia, né, do nosso vereador Rafael Tucla, o incentivo para que fosse feita, né, em todos os bairros da cidade, foi realizada, né? E havia-se até mesmo uma grande expectativa de um maior, né, comparecimento nas audiências que houve, né? E a gente tivemos no Costa Silva, né, tivemos no Piau do Miranda, na Fabril, ali representando as cotas, e eu vi bastante gente até na Fabril, chegamos a ter mais de 50 pessoas lá, né, secretário? A gente teve audiência com em torno de 100 pessoas, 98 pessoas, o que assim, foi surpreendente em termos de participação, pelo pouco tempo de divulgação e tal, mas a gente considerou bastante válida a participação da comunidade e, claro, a gente tem que trabalhar para melhorar sempre, mas você acompanhou de perto e foi muito bacana a participação da comunidade nesse processo do orçamento participativo. Pode falar, vereador. Parabenizar também pelo esforço. Falam que eu só critico, mas parabenizar pelo esforço. A peça realmente foi a melhor que eu já tive o prazer de ler aqui nessa Casa de Leis, desde a época do meu pai, Vossa Excelência, como diz o nosso vereador Toninho Vieira, Vossa Senhoria arrebentou. Só que, mais uma vez, a gente tem um problema que ele é decorrente de todos, acho que até pela questão assistencialista da nossa cidade, que infelizmente incide no orçamento. Por exemplo, nós vemos que, mais uma vez, os bairros que mais contribuem, que mais são tributados, são alvos dos nossos aumentos de PTU e ISS, que agora está entrando nessa Casa de Leis, onde tem os comércios, não são contemplados. Por exemplo, eu gostaria de perguntar se esse ano talvez a gente tenha a possibilidade de tornar realidade a urbanização da Beira-Mar, no Jardim Casqueiro, as ruas, ter um olhar melhor para o nosso bairro. Não é questão de ser bairrista, mas a gente sabe que Vila Nova, Casqueiro, são tributados, tem uma contribuição maior, e sempre quando temos que aplicar o recurso, de fato, esses bairros, na última década, foram esquecidos pelas administrações. Então, eu gostaria de saber se vai ter um olhar mais sensível para esses bairros que tanto contribuem. Não, a parte, vereador. Quero parabenizá-lo, viu? Porque na sessão passada coloquei algumas indicações justamente em relação a isso aí. Pedrinho, acho que o momento agora a gente olhar macro. O Rafael está colocando porque ele é barrista, não. Porque realmente tem alguns bairros aí, como Vila Nova, Casqueiro, Costa Silva, eles precisam de atenção maior em relação a isso aí. É uma Até porque quando eu falei dos 7 milhões, Toninho, não é porque eu achei pouco, é porque eu achei muito. Porque enquanto a gente não fizer uma política de fiscalização séria, porque não dá, não tenho nada contra a pessoa participar de um projeto social e ganhar um apartamento. Mas o problema é que a pessoa ganha, vende, aí coloca o primo, coloca o tio, coloca a namorada, e está sempre sendo contemplado em programas habitacionais, e as pessoas que realmente nasceram nessa cidade nunca tiveram uma oportunidade. Então, acho que agora é uma boa hora da gente aplicar, pelo menos proporcionalmente, os nossos recursos da cidade. Questão aí, presidente, e falar a respeito que o Rafael está falando da questão de oportunidade. Esta Casa de Leis aprovou um projeto aqui, justamente Vossa Excelência, dando garantia a quem mora de aluguel a participar, né, não menos que 30%, a participar desses projetos habitacionais, justamente por aquilo que Vossa Excelência acabou de pontuar, né? Muitos moram aqui de 5 anos diante aí que pagam aluguel, eles têm o direito a participar, porque geralmente era para as áreas, né, de preservação, essas áreas de avanço aí. Vou fazer uma emenda no projeto de Vossa Excelência para aumentar esse prazo de peneira para 20 anos, porque eu conheço pessoas que estão aqui há 50 anos morando de aluguel. Sim, e não tiveram a oportunidade nem de participar. O projeto fala de 5 anos ininterruptamente, né? Então os 50 anos estão contemplados. Estão contemplados, e eu agradeço também. Vossa Excelência é um parlamentar realmente que me causa orgulho participar e ser vereador juntamente com Vossa Excelência. Bom, eu só para esclarecer isso daí...
Só para responder rapidamente essa questão. O Pedro, o secretário, vai concluir a resposta do vereador, logo em seguida você está com a palavra. Obrigado. Eu acho muito importante mesmo isso que o Rafael falou. De fato, a gente tem... as demandas acabam sendo tão intensas nas comunidades e nas áreas periféricas que os bairros que pagam IPTU enfim, a área regularizada que precisa de manutenção acaba sendo relegada para as áreas que precisam de implantação de serviços. A gente procurou contemplar o recurso para manutenção de forma adequada para poder fazer a manutenção decente, porque o Parque São Luís, aquela buraqueira lá perto do SESI, por exemplo, é uma vergonha. Os buracos que tem na Maria Graziella e na Maria do Carmo que estão lá, fundamento de rua, que 3 meses, 4 meses, 5 meses, ônibus desviando de buraco. Então, enfim, a manutenção em geral nesse ano foi muito prejudicada. Para o ano que vem a gente tem uma previsão. E a questão do projeto habitacional para pessoal que paga aluguel, a gente está em tratativas com 3 grupos de investidores para fazer programas Minha Casa Minha Vida para faixa 2 e faixa 3, não só para melhorar a condição de quem está aqui, mas como para trazer mais gente morar no nosso município e consumir no comércio daqui e acelerar a atividade econômica na cidade. Então, a gente trouxe para o governo o conceito de que não é ficar só remediando a vida de quem está em dificuldade, mas melhorar a qualidade de vida geral de toda a população. E nesse sentido, algumas melhorias em alguns bairros, como, por exemplo, o projeto do Parque Linear da margem do Rio Cubatão, que vai melhorar a qualidade de vida do pessoal do bairro do Costa e Silva, que há muito tempo é esquecido. O máximo que se faz é tapar buraco e cortar mato, atualmente quase que nem isso. Mas trazer novidades e melhoria para todas as comunidades. A Beira-Mar já teve recentemente uma parte da urbanização. Então, para o ano que vem, a princípio, não está contemplada a continuação, porque ficaria para mais para frente. Mas tem muita coisa desenhada dentro do projeto para o ano que vem e que a gente vai compatibilizar de acordo com os interesses de todos. Mas uma atenção especial para a área urbanizada, você pode ter certeza que a gente teve esse foco e essa preocupação quando a gente discutiu o orçamento. Dá para ter ali um espacinho para uma mini pista de skate, que já é um sonho da rapaziada do Casqueiro há 20 anos? Com certeza dá. E, então, inclusive isso através de emenda de orçamento do governo, dos deputados. Esse parlamentar teria vontade de... Vamos trabalhar nisso, Rafael, vamos trabalhar junto nisso, pela tua preocupação e a de todos os dessa casa. Toninho fez pontuações muito boas, todos, enfim, que falaram aqui, e alguns que nem falaram aqui, mas que têm me procurado para participar do que se pretende fazer. A gente está tentando sempre trabalhar em equipe. O sucesso de esse espírito tudo... de equipe é muito bom, que nem o vereador Ivan, quando eu comentei sobre a pista, ele falou que já tinha um pedido. E assim, eu fico feliz porque o mandato do vereador Ivan se assemelha muito ao do meu pai, porque desde a época de 2000, quando eu já escrevi os requerimentos do meu pai, eu já pedia isso para as administrações, uma pista de skate, um espaço no Casqueiro para entretenimento dos jovens, mas então eu fico feliz, assim, me lembra muito meu saudoso pai, o mandato de Vossa Excelência. Vamos agora ouvir o Vilmar, o munícipe tem... Aqui, pode entrar aqui, Vilmar. Entra aqui, meu. Boa tarde a todos, meu nome é Vilmar, sou morador lá do Vale Verde. Quero parabenizar o Tucla por ter levantado uma questão importante que eu venho falando há muito tempo. Sou conselheiro do orçamento participativo, venho batido muito nessa tecla, que nós somos tributados, nosso bairro é muito pequeno, é esquecido. Desde o começo do orçamento participativo, venho lutado por uma praça multifuncional naquele bairro, muitos anos. Sempre falo com ele, bato. A gente vai para as convenções para ser aprovado. Nós nunca vamos ser aprovado. Nosso bairro tem 3.000 pessoas. Se 3.000 votassem na internet, jamais vai competir com Casqueiro, Vila Esperança.
E ele ainda coloca as demandas para ser votada onde? Lá da Vila Esperança. Vai 10 pessoas do Vale Verde, 50 da Vila Esperança. É mesmo que jogar Santos e Paysandu no estádio do Santos. Não vai encher o estádio nunca do adversário. Mas assim, então eu fico assim preocupado. O que o Tuca falou é muito importante. Os bairros tributados, não é que seja só destinado aos bairros tributados. Poxa, mas o nosso bairro tem muito tempo que não tem investimento lá. Quando vão lá, mal fazem uma roçagem, fazem uma coisa, e promessas. E eu tenho falado, eu sou chato, ele sabe disso, eu tenho falado. Mais uma vez, não conseguimos, nossa emenda não foi contemplada de novo, são mais de 12 anos a mesma, mas eu não desisto não, gente. Eu continuo aqui, venho aqui, falo, converso com vocês, peço mesmo que eu tenho que pedir, sou contribuinte. E Qual assim, seria a reivindicação? eu espero... Oi? Qual seria a reivindicação? É uma praça multifuncional. Lá são várias demandas. É que a gente só tem um campinho lá para os meninos, né? Então, é assim, é um campinho precário. Então, nós pedimos essa praça multifuncional do tipo daquela que foi feita na Vila São José. O vereador Ivan já pediu, ele disse. Então, a gente fica assim, como quem diz, assim, dando murro em ponta de faca. Eu falei para ele, eu fui um que mais reclamei que todas as demandas que eram colocadas aqui, falei com o Chima, né, Chima? Todas as reivindicações que a população colocava no orçamento participativo, era formalidade. Porque era obrigado a ter um orçamento participativo e não era contemplado. Não adianta. O executivo ele vai colocar, vai ser uma palavra meio pesada que eu vou falar aqui para vocês, todos os parlamentares, mas é assim, as obras são feitas, gente, onde dá voto. Tá? Infelizmente é assim. É onde tem o maior núcleo de voto, é onde vai ser feito o planejamento. Isso tem que acabar, nós temos que ser igualitários, nós temos que ser honestos. E lê do engano, né? Porque nas minhas caminhadas desculpa até interromper a fala Não, fica à do vontade. munícipe, mas durante a minha campanha, as casas que eu visitei, eu pude constatar que nas áreas periféricas da nossa cidade, mais de 40% das pessoas que residem são domiciliadas, não tem nenhum título de eleitor. Então, acho que, na verdade, esse é um olhar de engano do político, do politiqueiro, não do político verdadeiro, do cara que faz gestão de cidade, como eu acredito que o Pedrinho vai tomar as rédeas disso, vai tomar esse problema para si, mas isso aí acho que já é algo superado, acho que os políticos já têm toda a visão. Porque, com certeza, nos bairros urbanizados, Jardim Casqueiro, Vila Nova, as pessoas realmente votam na cidade, vivem a realidade da cidade e, maior que isso, elas contribuem para a transformação dessa realidade. Por exemplo, no meu bairro, ninguém se opõe à taxa de luz, mas se opõe por quê, hoje? Porque você vai votar uma taxa de luz, mas você tem um bairro abandonado. Então, se tiver a contrapartida, esses bairros não vão se opor a contribuir mais uma vez dar a maior contribuição. O que não pode, a gente ficar sempre com esse caráter assistencialista e que contamina o nosso orçamento. Eu acho que essa política tem que ser rompida. Lógico que a gente não pode pegar as pessoas que hoje residem na cidade e falar para ir embora. Não é isso. Porque também, se essas pessoas não tiverem oportunidade, o erro também é dos políticos. Começou lá no governo federal e vem, infelizmente, prejudicando o orçamento e a vida das pessoas nas cidades menores. Só que eu acho que na nossa cidade, que não é uma cidade que tem uma arrecadação pequena, por mais que a gente passe por uma crise, ainda é uma das maiores arrecadações da região, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado maior e distribuir de uma maneira melhor esse orçamento. Isso mesmo, Tuca, parabéns. Essa seria a visão e é o que eu tenho assim, esperado de vocês. É uma Câmara nova, é uma Câmara com pensamentos que já percebi diferente, inclusive o novo governo, o Executivo também, parabenizo aqui por essa invasão zero, que é uma coisa excepcional, porque se vocês não deixarem invadir, acaba esse tipo de coisa que o Tuca falou, desse comércio, o cara vem, constrói um barraquinho, além dele fazer isso, ele ainda explora o mais pior do que ele ainda, fica explorando e vai aumentando. E o dinheiro que é para ser destinado em áreas prioritárias, saúde, transporte, educação, acabam sendo delegadas para quê? Para investir justamente para beneficiar aquele que explora o mais necessitado. Gente, vamos botar os pés no chão, vamos fazer o que o Tuca falou. Vamos começar a analisar com seriedade, com igualdade, porque assim, se nós contribuímos, nós também temos o direito a exigir. Os nossos bairros que contribuem estão abandonados, sim, gente.
vocês andam pelas ruas, ali no Casqueiro é uma buraqueira só, a avenida aqui perto no sentido aqui que vai para o centro esportivo é uma buraqueira só. O meu bairro nem se fala, eu estou cansado de falar, mas assim, não desisto não. Acredito em vocês e sei que uma hora vai dar certo. E eu quero parabenizar vocês por esse empenho. Muito obrigado. E mais uma vez, Pedrinho, não esqueça da gente não, eu estou no teu pé, tu tá ligado. Obrigado, gente. Eu gostaria de agradecer as palavras do Valmir e dizer que a gente já tem um projeto encaminhando, sendo elaborado para essa praça lá do Vale Verde, atendendo de pedido de diversos vereadores daqui da casa, e a próxima etapa, então, é captar o recurso para poder fazer. Eu acho que esse é o maior sonho dos moradores lá do Vale Verde, é fazer essa praça deixar de ser só um campinho de futebol. Está dentro do que a gente se comprometeu desde lá de trás, porque o pessoal do Vale Verde reclama mesmo, a audiência é na Vila Natal, teoricamente é o ponto mais central, mas a gente vai ter essa atenção, Valmir pode ter certeza. E mais que isso, eu parabenizo você pela fala, quando você reconhece que essa é uma Câmara que tem procurado se comprometer, enxergar, independente das consequências, às vezes no momento não tão boas para o resultado político, mas de se comprometer a trabalhar para, junto com o Executivo, fazer o que é necessário acima de qualquer coisa. Então, parabenizo você pela fala e todos os vereadores pela forma como vem atuando em conjunto com o Executivo. E, Pedrinho, eu não vou fazer só o pedido, como o Ivan falou, mas também vou contribuir. Na minha pequena soma de dinheiro nas emendas impositivas, eu vou estar colaborando com pelo menos R$25 mil para ampliação e criação dessa praça multifuncional. Sei que não é muito, mas dentro da minha pequenez orçamentária, que disponho impor no orçamento, estarei contribuindo para de Vossa Senhoria e de Vossa Excelência, que já fez o pedido. O Ivan se comprometeu a colocar mais 25 mil também para fortalecer. Vereador Toninho Vieira. A palavra, vereador Toninho Vieira. Tem mais algum munícipe depois que quer fazer uso da palavra? Vereador Toninho Vieira, estaremos encerrando logo após. Obrigado, senhor presidente. Pediu só mais uma pergunta só, por favor. Em cima dessa pauta, preocupação que o Rafael acabou de falar, e até nos bairros, que contribui dentro da cidade, com seus impostos, seus encargos lá, olhando aqui dentro do orçamento aqui, Secretaria de Obras está com seus 28.300.000 aqui. É o cara, a secretaria que executa, teoricamente. E a Secretaria de Manutenção está nos seus 64 milhões. Sou leigo, estou querendo aprender, querer entender como é que funciona. Essa Secretaria de Obras, por exemplo, essa Praça do Vale Verde, se nós tivéssemos um valor maior, talvez, na de obras, nós teríamos como fazer essa praça. Manutenção é manutenção. Obras é para executar. Ficou ótimo 64 milhões para manutenção, porque a cidade precisa de muita manutenção. Já vista que a situação está bem complexa aí. Mas como que nós vamos pegar uma Secretaria de Obras, por exemplo, e tentar fazer algo diferente, por exemplo, num bairro igual o Vale Verde? Queria só entender assim, por que essa diferença tão grande? A diferença de obras e manutenção, obras são atividades novas. Então, implantar uma praça que hoje é um terreno baldio praticamente, é um campo de futebol só, é uma atividade da Secretaria de Obras. Dentro desse dinheiro que está previsto para obras, está inclusive as obras de urbanização da região do Caíque e lá da Vila Natal, do canto da Vila Natal, que é a primeira etapa da urbanização da Vila Esperança. Dentro da parte de manutenção, está, por exemplo, o contrato do lixo, que é uma das grandes demandas de recurso, por isso que a Secretaria de Manutenção tem uma verba maior. O contrato do lixo está nessa secretaria, o contrato de roçada de mato que tiver está dentro dessa secretaria, o contrato de tapa-buraco está nessa secretaria. E o fato de ter mais dinheiro aí do que em obras quer dizer que a preocupação em fazer a manutenção dos bairros urbanizados ela foi prestado atenção nesse orçamento. Então, garantiu o recurso para que se possa fazer uma manutenção adequada da cidade. Por isso que a manutenção tem um recurso maior. Primeiro, porque ela engloba os maiores contratos. Segundo,
porque ela demanda mais quantidade de dinheiro, que é para fazer a conservação da cidade como um todo. E a Secretaria de Obras são esses investimentos de melhorias, tanto nas periferias, quanto obras dentro dos bairros, mas obras novas para poder fazer melhorias que não existem ainda, que não são reformas e não são complementações de coisas que já existem. Obrigado. Em cima da... Estou querendo entender porque a Beira-Mar, há muito tempo, está com aquela situação daquelas muretas lá todas quebradas, etc. Pelo que eu estou entendendo, nós não vamos ter nenhuma previsão de manutenção, ou seja, uma revitalização daquela área que tantas pessoas cobram, uma área maravilhosa igual aquela do Casqueiro lá. Pelo que eu estou entendendo, não vai estar dentro do orçamento para o ano que vem. É isso? Toninho, Porque eu preciso só saber disso aí, Pedrinho, porque nós somos muito cobrados, né? Você sabe disso, que você conhece. Está no plano plurianual, eles versaram. Até está no plano plurianual mesmo, mas para o ano que vem, a prioridade em termos de obras é algumas pequenas obras de implantação e reformas de algumas unidades, principalmente de ensino. Reforma, obra grande, não entra como manutenção, que entra como ampliação, acréscimo ou melhoria. Por exemplo, o Dom Pedro é uma escola que está numa situação lamentável. Então, na Secretaria de Obras tem recurso priorizando essas reformas de unidades. Não está previsto para o ano que vem a melhoria da Avenida Beira-Mar, mas isso é discutível, a gente pode repensar as prioridades. De fato, na condição que as escolas estão, hoje, as escolas são prioridade do governo. Obrigado, Pedrinho. Rafael. Eu vou deixar uma pergunta sobre o que eu olhei nos slides e depois uma reivindicação, solicitação. Não vou dispor da emenda impositiva porque acho que isso é responsabilidade total para versar transparência do nosso atual governo, então depois eu coloco. Mas quanto ao gasto de pessoal dos funcionalismo, levando em consideração os ajustes feitos por Vossa Senhoria, caso haja uma queda de arrecadação, existe algum risco do servidor público, que Vossa Excelência tanto defende, faz parte da categoria, dessa brilhante categoria que trabalha na nossa cidade, teria algum problema, alguma perda de benefício? Porque levando em consideração a má previsão, né, do tempo orçamentário e financeiro que assola o nosso país, isso pode acontecer. Mas como já está tão apertado esse limite prudencial, teria algum problema? Teria alguma perda? Esse é o primeiro para você responder. Agora, um pedido, e isso eu vou cobrar porque fiz requerimento no começo do meu mandato, na primeira semana, pedindo que, como Vossa Excelência citou a casa da Terracom, que fosse construída uma balança municipal para a gente fazer um confronto das informações, porque é muito complicado você ter um prestador de serviço que ele busca, ele transporta, ele pesa e ele cobra. E nós não temos mecanismo nenhum, sequer um funcionário lá nosso dentro da empresa privada. Não quero dizer que esse funcionário é corrupto, mas a corrupção é algo que, infelizmente, é um problema no nosso país. Eu costumava dizer no meu discurso que como pode um povo corrupto exigir um governante honesto? Então, para que a gente não deixe recair sob dúvida essa empresa que prestou um serviço assim excelente para a Baixada Santista, né? Quase uma filantropia do lixo, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, e que Vossa Excelência pudesse nos dar um compromisso, já que eu não fui atendido no meu requerimento, se nós poderíamos ter esse sonho do nosso controle do lixo, uma balança municipal, que aí o cara pesa no Cubatão, leva para o Guarujá, pesa, confrontou, paga o que foi pesado nas duas balanças. Não só uma balança, por mais que seja digital, infelizmente nós já ouvimos falar até de manipulação de voto, quem dirá de números de lixo. Então, gostaria de saber de Vossa Senhoria se eu posso contar, para depois não precisar denunciar em outros órgãos, uma balança municipal, acho que é o mínimo, não deve custar mais do que R$200 mil, e isso para um controle real daquilo que nós gastamos com lixo, já que é o nosso maior contrato, seria o mínimo que nós já deveríamos ter. Bati muito nisso na época da minha prefeita, da nossa prefeita Márcia Rosa Mendonça, só que minha voz não ecoava tão longe. Mas gostaria de saber se posso contar com o compromisso de Vossa Senhoria de ter, no próximo ano, uma balança municipal que não deve levar mais do que 3 meses para construir, e isso com certeza vai
blindar o governo, a empresa, que realmente é uma empresa que eu tenho certeza que nunca teve problema com corrupção, os nossos funcionários, e vai dar uma transparência maior para o munícipe, que não sabe por que nós gastamos tanto com lixo. Vou responder primeiro a questão do risco de perdas. Eu espero que não haja esse risco, que a dedicação de todos para poder melhorar a receita, para atrair novos investimentos. Se acontecer desses projetos habitacionais saírem, eles geram receita, porque gera atividade econômica, as pessoas compram no município, vão trabalhar nas obras, então isso acaba ajudando a melhorar a receita. Eu espero de fato que não haja que não aconteça isso, mas está muito claro, não adianta eu querer ficar inventando e mentindo e nem enganando ninguém. Desde o começo eu sempre procurei fazer isso, de dizer que está muito próximo o limite que a gente pode gastar com o pessoal do que a gente está gastando. Então, a margem e o risco existem sim, mas a diferença é que devem ser administrados e discutidos por todos. Se isso tiver clareza o tempo inteiro, eu não acredito em conflito quando tem necessidade. A gente vê o caso de engenheiros, por exemplo, da Uzi Minas, que baixaram o salário e diminuíram um dia de trabalho no momento mais difícil da empresa, naquela época que estava demitindo um monte de gente, para poder garantir o emprego. E hoje eles já recuperaram o salário e a atividade econômica da Uzi Minas, como está crescendo, ele já tem perspectivas, inclusive, de contratar mais gente. Viu, Pedro? Então, eu acho que essa parceria é fundamental para que o sacrifício seja de todos por igual, mas de forma responsável e transparente. O que não pode acontecer é alguém achar que a gente está tirando de um para pôr no outro que não merece. E isso não é em tom de crítica, é até para defender esse poder legislativo, que é alvo de maldades na internet, de palavras, a maledicência do falar, né? Quando dizem que a gente votou um projeto sem lei sobre a reabertura do hospital. Eu, particularmente, acho que o município deveria ter os seus próprios ônibus, transportar e armazenar o seu próprio lixo, como foi no passado, só que, infelizmente, por um motivo escuso ou não, ou por uma opção na gestão, essas coisas nós perdemos no município. Porém, eu não vou carregar na minha vida pública essa taxa de incompetente ou de, no mínimo, iletrado, uma pessoa que não está nem preocupada em analisar os projetos. Porque quando votamos isso, foi porque não tínhamos a opção A, que era contratar via concurso público. Porque eu sempre falei para Vossa Senhoria, eu acho que saúde a gente deveria ter o quê? Não indicação, não uma seleção simples no pátio, mas sim um concurso público, para as pessoas terem um mecanismo melhor de fiscalização desses funcionários. Infelizmente, não tivemos essa oportunidade, não temos orçamento e urge uma solução sobre o assunto. Mas perguntei por causa disso, porque já sabia e tenho essa preocupação. Porque, para mim, eu não votaria na reabertura, no projeto que garante a reabertura do hospital no formato jurídico, se soubesse que tinha condições de contratar via concurso público. Infelizmente, não tinha e apoiamos. O hospital é uma realidade hoje, era o nosso sonho, mas eu acredito que se nós tivéssemos orçamento para contratar através de serviço do funcionário público, da prova, seria muito melhor. Está muito claro que não há recursos para ampliar os serviços que a prefeitura presta. O hospital não abriria se dependesse de contratar gente, né, através de concurso para colocar para funcionar o hospital. Não tem margem para fazer isso. E pior, ainda ia reduzir mais ainda a chance de dar um reajuste, de fazer uma correção. Então, era um problema e, sem dúvida, a forma encontrada e compartilhada por todos vocês, junto com o prefeito Ademário, foi a única forma viável de fazer o hospital abrir e de garantir esse serviço para a população. Agora, fale-me da balança. Rapidamente falando sobre a balança, eu quero dizer que a gente é planejamento e a gente faz o que as secretarias demandam. Então, não compete ao planejamento colocar a balança. Compete essa demanda à secretaria ou a de obras ou a de manutenção propor isso e a gente enquadrar isso no orçamento. Eu gostaria de ter o apoio de Vossa Excelência. Então, eu vou até fazer uma sugestão. Enquanto não tem uma balança, talvez se fizesse um convênio com a Ecovias e a Ecovias passasse todos os caminhões de lixo, pesassem na balança da Ecovias, é um elemento externo ao contrato que podia servir para poder ir ajudando por enquanto. É tanto dinheiro que eu acho que tinha que ter a balança municipal, Ecovias e a balança deles. Aí vai chovendo pelo caminho e vai aumentando o peso do lixo.
Mas, então, Rafael, eu acho que a tua Olhar preocupação alguns de controlar... caminhões vai diminuir, porque cai, né? Essa tua preocupação, tirando a brincadeira de lado, é exatamente isso que a gente está procurando fazer em todos os contratos. Só para vocês terem uma ideia de alguns exemplos do que eu tenho encontrado nessas minhas peregrinações pelas secretarias. A gente teve em UBS que tinha 4 dentistas para uma cadeira, e teve UBS que tinha uma cadeira sem nenhum dentista, as pessoas eram orientadas a se deslocar a outra, que não funcionava ali naquele bairro. Então remanejou 2 dentistas para cá e 2 para lá, funcionou melhor. A gente foi agora para a educação, e na educação, por exemplo, tem um ônibus que sai do Bolsão para ir na Escola Amazonas e leva 30 crianças. E tem um outro ônibus que sai do Bolsão para trazer crianças para o centro, e ele passa pelo EMEI Amazonas porque tem 10 crianças que não couberam no ônibus de 30, o outro ônibus tem 50 lugares. Ora, só de trocar 30 mais os 10 que estavam no ônibus grande para o ônibus de cá, um ônibus vai passar em 2 escolas, o outro em 2 escolas. Então, o que está faltando, na verdade, é a gente gastar melhor o nosso dinheiro para garantir a eficiência do serviço público. Fala que nem o Ivan. Eu e Toninho Vieira, em fevereiro, fomos até a secretaria, ao secretário Raul Cristiano, e pedimos que fosse feita uma nova logística para que fosse economizado. E assim, Pedrinho, por que eu fico preocupado com essa questão do lixo? Porque é complicado no tempo moderno, nesse século, ainda sofrermos com isso, sabendo que na Rússia, na Inglaterra, no Japão, o custo de uma usina que reciclaria quase todo, só ficaria de fora 4% de todo esse lixo, custaria aproximadamente 120 milhões. Se a gente colocar um pouquinho para cada cidade que usa esse serviço, nós já passaríamos da soma de 400 milhões ano. Então, a gente poderia pensar num consórcio metropolitano, resolver essa situação definitivamente. Área temos, uma empresa que... Dá uma consultada no site do Condesb, existe dentro da AGEM uma discussão da questão de tratamento metropolitano do lixo. Está contratada, inclusive... Sugestão, estou aqui só para te fiscalizar. Então, mas eu estou falando que é importante, esse tipo de participação é super importante. A questão do lixo é fundamental tratar metropolitanamente. Em algum momento, inclusive, existiu a possibilidade de colocar uma usina com esse tipo de... Porque a usina de lixo ela pode gerar energia e colocar no sistema. Antigamente você tinha que ter o lixo para poder virar energia, você tinha que estar próximo ao consumidor. Hoje você coloca no poste mais próximo e o sistema vende a energia que você gera. Mas essa discussão existe e eu acho que é super importante a participação de todos. E já que o nosso município está acostumado a dar luz de graça, né, a ajudar, então a gente poderia pensar em trazer uma empresa dessa, mas é complicado. Acho que tomara que os interesses, conforme os anos vão avançando, as décadas vão avançando, esses monopólios se enfraqueçam e a gente possa ter a liberdade de fazer o que quisermos com o nosso orçamento, com o nosso espaço e com o nosso lixo. Vereador, não esqueça que agora o nosso excelentíssimo secretário de Planejamento... Tem mais alguma palavra de algum munícipe aqui? Eu vi a munícipe lá. Logo depois nós estaremos encerrando, nobre Gil. Logo após nós estaremos encerrando, após a fala. Questão de ordem aqui, senhor presidente, por favor. Então, logo após a fala, não vamos, senão... Só, Rafael, se sair, não vamos já aqui até amanhã de manhã. Vamos logo após a fala, nós estaremos encerrando a audiência pública. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer uma fala aqui, senhor presidente. Dona Neide, com a palavra. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer esse momento. Filmei, viu, vereador Rafael? O apoio que os vereadores deram aqui. Como o meu esposo falou, eu estou acreditando bastante nessa administração, porque eu acho que a gente tem que pensar a nível do futuro, né? Não dá mais para estar estagnado, né, Pedrinho? Tenho acompanhado o seu trabalho, tenho admirado muito sua coragem, tenho apoiado, tá bom? Porque eu acompanho passo a passo a situação política. E referente ao lixo, eu gostaria de dar um exemplo. Em Maringá, Cascavel, que meu esposo é do Sul, lá não passa lixo todo dia. Eu lembro que, antigamente, aqui em Cubatão, nós varríamos a nossa rua. Eu acho que nós temos um serviço que eu acho que dispensa bastante dinheiro, né, dos cofres públicos, mas também não está deixando a desejar. Não quero tirar emprego de ninguém, mas eu acho que tem que buscar uma forma
desse trabalho ser mais eficiente. Vocês olhem as nossas ruas. Eu vejo lá assim, não é aquela limpeza que acha que deva ter. Claro que precisa bastante da educação, né, das pessoas, que tem que se começar pela casa, pela escola, mas não é um serviço de eficiência. Está faltando fiscalização no serviço de coleta de lixo, né? Por exemplo, eu vejo lá, eu acho que eles sobrecarregam os funcionários. Na minha rua, por exemplo, o lixeiro ele passa sozinho e vai tirando o lixo das lixeiras e colocando nas esquinas, até que chega o caminhão, os cachorros vêm e espalham todo o lixo, né? E eu sei que isso sobrecarrega o funcionário também, que faz esse tipo de serviço. Em Maringá, por exemplo, Cascavel, no Paraná, o lixo ele passa a cada 3 dias. Se colocar antes na calçada, é multado. Eu acho que falta conscientização e um pouco de pulso em leis que venham beneficiar, porque a nível de sustentabilidade que a gente tem que pensar hoje nos nossos córregos, nos nossos rios, igual no meu bairro, né? E o final de semana não passa caminhão de lixo, tá? É a cada 3 dias, e dentro do próprio quintal as pessoas fazem a sua lixeira no alto, que é para não vir gato, cachorro, e o bairro é limpíssimo, né? Você não vê papel de rua, que é questão de conscientização da população. É isso que eu gostaria de falar, que pensasse nessa hipótese, mas não numa forma que venha prejudicar a parte operacional de ter mais pessoas desempregadas, né? No caso que a Terracom que presta esse serviço, mas numa parte de organizar mesmo e de uma outra forma, e que um serviço fosse mais eficiente. Hoje, na minha opinião, esse serviço prestado não é um serviço com tanta qualidade assim que oferece, pelo tanto de gastos que saem dos cofres públicos para estar pagando essa contratação. Era isso, obrigada. Obrigado, companheira. Logo após, vereador Toninho Vieira, com a palavra, logo em seguida, queria pedir que os nobres parlamentares pudessem pedir, né, porque senão vai embolando o negócio aqui, fica meio complicado. Após Toninho Vieira, nobre vereador Marcinho também está com a palavra. Desculpa, presidente, me perdoa. Que só quem fala sem pedir sou eu, me perdoa, presidente. Vou parar com isso. Obrigado, presidente. Na verdade, em relação, acho que está fora do foco aí, né, discutir sobre o lixo, mas para mim, particularmente, Pedrinho, é uma vergonha, porque quem está pagando o preço agora são os funcionários com diminuição do contrato, infelizmente. Mas eu gostaria, em cima da fala do Rafael, em relação ao transporte das crianças aí. Aproveitar que a Vossa Excelência hoje é o secretário da pasta da educação, que a Vossa Excelência tome providência em relação a isso aí. Muito obrigado. Pedrinho, eu gostaria de parabenizar todo o trabalho que tem feito, a sua equipe tem trabalhado incansavelmente. Acompanhamos o orçamento participativo em alguns bairros, e uma das sugestões é que foi apresentado 3 itens de cada bairro, né, as prioridades. Mas se pudesse chegar até essa casa, os demais itens, por exemplo, nós falamos aqui o Vale Verde, né, não foi selecionado, até porque o número de participantes não chegou ao voto que era de interesse do bairro, mas que essa casa pudesse estar acompanhando, para que também nós pudéssemos também dar aquele suporte que os bairros necessitam. Tem a questão da emenda que foi dita aqui, para que nós pudéssemos também ir até os bairros e ver o que nós poderíamos estar ajudando, acompanhar também a questão do orçamento que está sendo atendido nos bairros. Eu acredito que a prefeitura esse ano, a executiva esse ano, vai conseguir, né, atingir diversos itens que foram apresentados. Isso aí eu creio, o governo tem trabalhado para isso, né, mas que pudesse fazer o maior esforço possível, porque a maior reclamação anteriormente é que quando saem os orçamentos, né, orçamento participativo, as demandas não são atendidas. Então, acredito que hoje nós vamos ter essa felicidade de dar esse retorno à população. Falando sobre a questão do lixo, que eu achei importante que o Rafael disse, estive acompanhando, juntamente com alguns vereadores dessa casa, aquela entidade Marbas, que eles trabalham com reciclável, descarte, e nós vimos que se de repente nós investirmos nessa entidade, diminui o número de lixo a ser pesado lá em cima.
nós vamos estar contribuindo com a entidade. Ali tem número de pessoas sem empregadas, e quando você começa a trabalhar com comércio local, quando você tem uma região lá na Rubens Lara, os Bolsões, um local de descartes de lixo reciclável, automaticamente vai diminuir esse lixo, porque eles mesmos vão fazer a separação, vão fazer esse trabalho. E nós acompanhando, nós vimos a dificuldade que a própria entidade tem com o executivo nesse ano, neste mandato. Já tentaram sentar diversas vezes com o governo, para a gente ver a lei, a lei orgânica. Então, acho que seria de suma importância nessa parceria, porque nos ajudaria na questão dos gastos com o lixo doméstico, a pesagem. Então, gostaria de saber se tem algum plano também voltado para isso, para que nós possamos também dar uma resposta para essa entidade. Bom, no que se refere a encaminhamento de todas as propostas que constam do orçamento participativo, junto com as que vieram por aplicativo ou por redes sociais, a gente vai, de fato, então, encaminhar para vocês, para a Câmara, todas as propostas oriundas do orçamento participativo, onde vocês vão poder ver que aconteceu isso. No orçamento participativo, cada pessoa que está presente escolhe 3 propostas, depois a gente pega todos os votos e soma, e as 3 propostas mais votadas são as que são encaminhadas como resultado do orçamento participativo. Mas a gente vai encaminhar para vocês a relação com todas as propostas surgidas em todas as sessões do orçamento participativo. E aí vocês vão ter aí em torno de 300 propostas para vocês avaliarem. No que se refere a ABC Marbas, a cidade de Cubatão carece de um programa de coleta seletiva que fale a língua. E tudo passa por uma educação na escola, na população, de ensinar o que de fato é seletivo, o que de fato tem valor no mercado e como que vai ser. Porque as pessoas às vezes separam. Eu mesmo separo um monte de coleta de lixo seletivo, depois eu desanimo, acabo pondo no lixo comum. Mas a gente precisa de uma política pública de separação de lixo, porque isso gera receita para o município, ou, no mínimo, para pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, são essas que acabam trabalhando na cooperativa de reciclagem, e a gente precisa... Eu vou levar essa demanda, aí eu já digo o seguinte, a gente está saindo da pauta de planejamento, que é a pauta dessa sessão, mas eu vou levar essa demanda para a Secretaria de Meio Ambiente. E no que se refere à relação com a ABC Marbas, eu me coloco à disposição para intermediar essa conversa para que ela seja mais efetiva. Alguns assuntos, de fato, têm se perdido na burocracia e deixam de atingir o seu resultado no curto espaço que seria importante para a cidade. Então, eu me coloco à disposição, ainda que a minha agenda esteja meio carregada, mas para intermediar essa relação com a Prefeitura, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente, e a gente fazer acontecer esse projeto até porque, como é uma ação da educação, agora eu fico mais integrado nela e a gente pode trabalhar junto nisso. Só uma complementação, presidente. A respeito de mencionar a entidade Marbas, é porque acaba envolvendo questão de valores, né? O lixo ao qual nós pagamos em um valor absurdo, tá? E a partir do momento que você investe nessa área, automaticamente, por nós pesarmos o lixo, nós vamos pesar menos e vamos estar investindo na entidade. Nós temos a cidade vizinha Santos, que a própria entidade Marbas, ela acompanha a cidade. Então, nós estivemos na Uzi Minas e nós vimos que lá a entidade ela não é atendida, ela não tem aquele atendimento. Então, nós vamos ver o lixo, para onde que esse lixo está indo e sem ter a participação. De repente, nós estamos pagando algo que não deveria pagar, onde a entidade ela poderia estar usufruindo disso. Então, eu acho que por isso que é importante a executiva ela dar uma atenção maior, porque amanhã, se nós estamos pagando 30 milhões, nós vamos pagar 20 e o restante nós estamos investindo na entidade. Mais algum munícipe deseja falar? O uso da palavra? Não há mais nenhum munícipe, nós vamos dar por encerrada, mas antes de encerrarmos, eu quero aqui agradecer a presença, do nobre vereador Lalá, Toninho Vieira, Rafael Tucla, Marcinho, Érica Vessosa, o nosso presidente que precisou se retirar, a comissão, o vereador Ivan Dobrando, Kleber do Cavaco, e agradecer a presença do nosso secretário de Planejamento e vice-prefeito, Pedro de Sá, e a sua equipe,
que trabalhou para que estivesse aqui, como falou também o nobre Edil Toninho Vieira, né? Agradecer a todos os servidores públicos pelo empenho, pelo trabalho realizado. E não deixar de parabenizar também o Satorato, né? Eu não vi ele aqui, ele estava do outro lado lá, falei, Jair, cadê o Satorato? Aí depois ele estava ali, já estava na ativa, sempre aqui conosco, aqui, pelo brilhante trabalho desenvolvido. A Patrícia, né? Que ela não está aqui, mas quero parabenizar ela, o empenho, a cobrança, todos os dias me cobrando aqui. Vereador, precisamos, né, se organizar para fazer a audiência. Quero agradecer a Patrícia também, toda a equipe dela também. E queremos aqui a Fernanda, né, na pessoa da Fernanda, né, que trabalha com ela lá, leve-se dado para ela, os funcionários da Câmara, e avisar que amanhã, Kleber do Cavaco e vereador Ivan, nós temos a audiência pública aqui às 10 da manhã, né, da responsabilidade fiscal. Querendo convidar vocês que estão presentes aqui, que venham também amanhã participar da sessão, da audiência pública, da responsabilidade fiscal. Só que amanhã é às 10 da manhã. Bom, queremos agradecer a todos. Está encerrada essa sessão. Obrigado. Bom, terminamos agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a audiência pública comandada pelo vereador Wilson Pio. Esta audiência pública para o exercício de 2018, de 2018 a 2021 do Plurivial, correu tudo bem? Saiu do jeito que o senhor queria? O vice-prefeito, o secretário de Planejamento, mostrou aquilo que vocês queriam saber? Enfim, boa tarde ao senhor. Sim, eu vi que houve um grande êxito, eu vi com bons olhos, ele trouxe todas as informações que ainda cabem emendas, né, para que possa ser feito um ajuste no plano plurianual. Agora, vereador, independente da audiência pública, como ele mesmo disse, muitas vezes o assunto foi para outro lado, importantes para a cidade, que os senhores vão tomar providência junto com o Executivo. Sim, houve algumas informações que fugiram do assunto hoje, né, mas que também, passando ao passar dos dias, serão tomadas devidas providências. Amanhã, uma audiência pública e uma sessão, né? Isso, amanhã nós temos já a audiência pública de manhã da responsabilidade fiscal, né, que é a última do ano, né, porque depois retorna só o ano que vem, e temos uma sessão à tarde, demonstrando que nós temos trabalhado bastante aqui nessa casa. Bom, retorna a última audiência, enfim, mas os senhores trabalham até o final do ano, mas o trabalho, a sessão dá uma parada no final do ano, mas o trabalho continua. Não sempre, né? Eu até aqui eu falo algo, acho que essa Câmara tem trabalhado bastante, certo? Não tem se cansado em trabalhar, né? Os vereadores aqui estão unidos para isso, né? E procurando resolver o problema da nossa cidade. Um abraço e até a próxima. Obrigado a você. Muito bem, está aí a participação do vereador Wilson Pio, conversando conosco aqui no término da audiência pública relacionada à apresentação orçamentária para o exercício de 2018 e bem como o plano plurianual que foi apresentado aqui também, como disse o vereador, outros assuntos foram relacionados nesta audiência pública. Lembrando a vocês, telespectadores, que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos aqui transmitindo mais uma audiência com relação à responsabilidade fiscal. E a partir das 16 horas, no período da tarde, tem mais uma sessão ordinária. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tenham todos uma ótima tarde e continuem com a programação da TV Câmara de Cubatão.